Hoje nós vamos discutir uma das possibilidades de pesquisa e aprendizagem em rede, a WebQuest. A WebQuest é uma metodologia de pesquisa orientada em que a maior parte das informações são buscadas na internet. Um dos desafios, hoje a gente tem na web uma infinidade de possibilidades, como você disse, de sites, de páginas feitas, qualquer pessoa pode fazer uma página, então a gente tem muitas possibilidades, a gente acaba realmente ficando perdido. Há um tempo atrás, a gente também tinha muitos livros, né? Na minha época de escola, a gente tinha lá na biblioteca vários livros falando muitas vezes sobre o mesmo assunto. A diferença era que os alunos acabavam copiando do livro. Então ele tinha esse trabalho todo de passar limpo as informações do livro para entregar para o professor. Hoje na web isso fica muito mais fácil, porque você digita lá o nome de um assunto, por exemplo, Descobrimento do Brasil, e encontra vários sites com aquela mesma informação, e os alunos acabam selecionando, copiando, colando. Há alguns ainda que imprimem a própria página da web. Então o que mudou? Hoje a gente tem mais possibilidades de fato e essa facilidade, inclusive, de fazer esse tipo de pesquisa. Mas a qualidade da pesquisa ainda está muito ruim. Isso não é pesquisa, é você compilar, você pegar uma informação e não transformar em conhecimento. Então a WebQuest é uma das metodologias que vai possibilitar com que o aluno trabalhe essa informação, transforme isso de fato em conhecimento. Então eu jamais vou exigir do meu aluno, por exemplo, que ele pesquise sobre um tema que já foi pesquisado da mesma forma que está disponível na web. Por exemplo, o Descobrimento do Brasil, que eu citei, a dengue agora, ou enfim, qualquer outro tema que a gente sabe que tem várias páginas na web tratando sobre o assunto. Eu vou sempre criar um roteiro, uma situação interessante para que esse aluno assuma papéis dentro de um grupo e possa transformar isso numa versão significativa que tenha sentido para ele e que tenha sentido para quem vai poder ler. O desafio, então, agora é saber, primeiro, selecionar essa informação. Então, nós temos várias possibilidades, mas como é que eu escolho qual é a informação segura para mim, né, para o meu trabalho, para a minha pergunta? E para isso eu preciso trabalhar com os alunos essa coisa de ter uma pergunta significativa e não propor um tema solto, sem nenhuma orientação para que ele simplesmente responda. Né? A gente tem que ensinar, em vez dos alunos responderem o tempo todo, também que eles possam fazer uma pergunta que não foi feita ainda, uma pergunta que não seja óbvia. E aí a gente vai conseguir selecionar as informações, talvez nem tudo esteja disponível na web, talvez a gente precise usar outras possibilidades de pesquisa, perguntar para um especialista, perguntar para alguém da comunidade, dependendo do tema, ou seja, sair entrevistando pessoas, usar livros também, que ainda são importantes, a própria web, a web como ferramenta de comunicação, e não só de consulta de informações já escritas, mas também como usando o e-mail, chat, fóruns online, para que a gente interaja com outras pessoas e consiga construir também conhecimentos juntos. Então a gente tem várias possibilidades, mas a responsabilidade do professor de criar uma situação significativa. Uma das coisas que a gente precisa saber é lidar com várias informações, né? Entender que mesmo no livro didático, nem sempre tudo que estava lá é válido para hoje, ou está tudo certo, né? Então essa coisa a gente não pode atribuir só ao livro como sendo sempre uma fonte segura de informação e a web não. Por outro lado, assim como eu posso publicar uma página, eu posso participar da Wikipédia, que é a maior enciclopédia online, onde qualquer pessoa pode colocar uma informação, também tem instituições e várias pessoas que construíram um certo conhecimento, publicaram e que a gente pode confiar. Mesmo a Wikipédia, ela tem uma filosofia interessante, muita gente duvida da veracidade, enfim, porque de fato ela é muito aberta, mas ela tem um princípio que eu acho muito bacana, de que nenhuma informação está totalmente errada. A gente sempre pode pegar aquela informação, contrastar com outras fontes e melhorar. Então eu acho que a gente pode olhar a web dessa forma. Nada que está lá em nenhum site precisa ser visto como totalmente certo.
mas se a gente tiver capacidade de olhar diferentes fontes, discutir, combinar com especialistas, com livros, enfim, com uma infinidade de possibilidades que a gente pode chegar num conhecimento que seja válido para o que a gente procura. Então, isso é uma habilidade que a escola tem que ensinar. Independente do livro, da web, enfim, saber buscar, saber fazer a informação, buscar a informação que a gente precisa e construir a informação correta. Nem sempre ela vai estar ali disponível toda certa do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente precisa construir isso. O WebQuest é um roteiro, né? Um dos exemplos que eu dei aqui, mas eu hoje já não sou tão rigorosa em seguir a estrutura toda da WebQuest tal como ela é proposta. Acho que o mais importante de tudo é a gente entender que ela é um roteiro estruturado, então ela tem algumas partes, por exemplo, uma introdução, onde você apresenta o tema para o aluno de uma forma interessante. Ela tem uma tarefa, ou desafio, acho que o desafio é até mais interessante, onde você coloca uma situação, por exemplo, se for pesquisar sobre os planetas, você convida os alunos para ir para Marte. Bem-vindos a Marte! Né? E dá uma tarefa como se eles estivessem lá, eles assumindo um papel que seja interessante lá. O processo, onde você diz todas as etapas que o aluno deve seguir, né? Quais são as fontes que você sugere para ele pesquisar, ele vai precisar aprender a mexer em algum programa, se for o caso, para poder apresentar o produto, a descoberta que ele fez com a WebQuest. Então a gente orienta onde que ele pode encontrar, enfim, a gente dá todos os recursos e as indicações para que ele consiga realizar a WebQuest. Depois a gente tem, depois do processo, uma avaliação, ou seja, nesse roteiro a gente disponibiliza tudo antes para o aluno, para que ele possa consultar. Nessa avaliação, desde o início, ele sabe como é que ele vai ser avaliado, o que o professor espera dele, né? Ou mesmo o que é importante para o grupo, porque essa avaliação não precisa ser feita só pelo professor. Os alunos podem fazer uma roda e depois discutir quais são os aspectos que serão avaliados nessa WebQuest ou depois discutir o seu próprio desempenho, né? E uma conclusão, onde nós já partimos do pressuposto de que ele adorou fazer aquela tarefa, que foi muito bacana, e que se ele quiser saber mais coisas sobre o assunto, ele pode pesquisar, enfim, a gente dá um gostinho de quero mais para ele dar continuidade à pesquisa. E um exemplo só para a gente entender um pouco o WebQuest, eu fiz uma vez sobre a dengue, está disponível, depois eu deixo o link para vocês no fórum. A ideia era que os alunos assumissem personagens. Em vez de pesquise sobre a dengue, então eu tinha um aluno que era o mosquito. E todo mundo queria ser um mosquito. Porque o mosquito era o vilão da história, ele tinha que pesquisar sobre o mosquito para se colocar no papel dele. Então ele tinha que pensar como é que ele faria para atacar as pessoas da sua comunidade local. E para isso ele tinha que entender direitinho o que era o mosquito. O outro era uma mãe ou um pai de um menino que pegou dengue. Então ele tinha que fazer pesquisa na web para se colocar no lugar e pensar naquela situação. Como é que eu faço se eu tiver um filho que pegou dengue? Tinha também um líder comunitário, que era uma pessoa responsável por, puxa vida, na comunidade dele, várias pessoas estavam infectadas, como é que ele podia mudar isso? Então ele tinha que montar um plano também. E tinha um menino, coitado, que pegou a dengue e que também tinha que pesquisar sobre, na web, em folhetos, até na mídia, que na época estava aparecendo bastante coisa, e se colocar nessa posição. Depois eles tinham que juntos escrever um roteiro de um teatro e apresentar a peça, cada um assumindo o seu papel. Então é muito diferente, porque para isso ele precisava assumir um papel numa situação que para eles era interessante, ou seja, eles iam apresentar um teatro, o produto não tinha cara de aula para entregar para o professor, então era um produto socialmente reconhecido, ou seja, o teatro acontece fora da escola, por isso que é legal, né? Assumir um papel é um pouco aquela magia do RPG, de assumir personagens, então faz o aluno acaba que ele esquece que é aluno, então é interessante por isso. Então a gente tem, depois eu deixo disponível no fórum, em outros lugares, vários sites que ensinam como fazer o WebQuest, como elaborar um roteiro interessante de pesquisa, que a gente pode aproveitar e pensar em como criar estratégias mais interessantes, mais envolventes para os alunos, em que eles nem pensem em copiar da internet. Que isso nem passe pela cabeça deles, mas que de fato eles construam conhecimento, que é uma competência muito importante para a gente, cada vez mais importante para a gente atualmente.
Algumas pessoas acham que o WebQuest é um programa, né? E na verdade não. A WebQuest pode ser criada, o esboço, o roteiro dela, no papel, inclusive. Aliás, isso é o que eu recomendo para o professor se sentir mais seguro quando ele não está tão acostumado com o computador. Então, a ideia da WebQuest tem que ser criada primeiro, depois ela pode ser utilizada, a gente pode usar qualquer programa, PowerPoint, Word, Google Pages, programas da web, até blogs. Algumas pessoas criam WebQuest, inclusive, em blogs, e existem também hoje editores de webquests que já tem aquela estrutura toda. Então, o lugar onde a gente vai criar o WebQuest é o menos importante. Primeiro a gente tem a ideia, depois passa para algum programa que você conheça bem, e o interessante depois é conseguir publicar na web para que outros professores possam ter acesso também. Agora, como etapas para a criação de uma WebQuest, para conseguir entender bem a metodologia, eu sugiro primeiro explorar boas webquests. Então tem vários sites que abordam o assunto. Se a gente pesquisar no Google ou em outro buscador, vocês vão ver quantos sites, quantas webquests já existem. Então é bom olhar a estrutura, a ideia, se é boa, como é que estão organizadas as etapas, as tarefas, a forma de avaliação, né? Então o primeiro passo é explorar boas webquests. Depois, ler orientações sobre como elaborar. Depois de entender direitinho, né, de ver a estrutura, é legal dar uma olhada nas orientações, até para fazer uma avaliação mais crítica. Também existem vários sites para isso. Depois, trocar ideia com outros educadores. Porque nada como você elaborar, depois mostrar para outra pessoa, outro professor também como você, de preferência da mesma área, ou um professor que queira desenvolver um trabalho interdisciplinar, para ele entrar com um olhar crítico também. Tem uma série de coisas que às vezes a gente escreve ou propõe aos alunos que pra gente está muito claro, mas quando a gente mostra para outra pessoa, a gente tem a possibilidade de ter um novo olhar, tá? E aí, depois disso, publicar na rede e disponibilizar para os alunos.